Olá, eu sou Lupe a Raposa e neste vídeo Como Nasceu o Medo, parte 2, vamos terminar a leitura da história que começamos no vídeo anterior, do livro das selvas Mowgli, o Menino Lobo, de autoria de Rudyard Kipling. As aventuras de Mowgli são as favoritas de Mao, o Puma, e também agradam a Nuna Sapak, o Ser-Alado dos Andes, o nosso bom amigo, e certamente a mim. César lia para nós, fazendo as horas passarem agradáveis, e fez breve introdução, lembrando o que havia contado na primeira parte da história. Lembrou a descrição da seca que se abateu sobre aquela parte da selva em que Mowgli vivia com seus amigos e que fez Hathi, o elefante, declarar a trégua das águas. Uma lei suprema que se impunha a todo o povo da jungle e que declarava a paz nos lugares e nos momentos em que os animais se reuniam para beber. E foi a declaração do tigre Shere Khan sobre um direito de caçar e matar homens em flagrante desrespeito à lei conhecida e respeitada por todos na jungle, que fez os animais desejarem ouvir a história conhecida pelo sábio elefante. Curiosos, silenciaram enquanto Hathi contava uma história tão antiga quanto a própria selva. O tigre havia declarado enquanto bebia sua ração de água: "Matei um homem faz 1 hora. Isso mesmo, era meu direito, era minha noite. Tu sabes disso, ó Hathi." Ao que o grande elefante respondeu: "Sei sim." E depois de um pequeno silêncio perguntou: "Já bebestes tudo o que querias?" "Por hoje sim", respondeu o tigre. "Então vai, volta para o teu covil. O rio é para beber. A trégua das águas tem que ser respeitada." Curiosos, os animais todos apoiaram o pedido de Mowgli quando o menino solicitou a Hathi que contasse sobre essa lenda. "O que é esse direito de Shere Khan, ó Hathi?" havia dito Mowgli. E então, Hathi contou a história da criação da selva por Tha, o primeiro dos elefantes, e contou como o povo da selva conheceu a morte quando o primeiro dos tigres, que era o juiz de todos eles, tomado pela fúria selvagem, matou um jovem gamo que havia sido imprudente, e de como essa morte afugentou o primeiro dos tigres para os pântanos distantes do norte, enquanto o macaco cinza ficava encarregado de servir ao povo como novo juiz, e que afinal se portou desastrosamente, cobrindo-se de vergonha, até que Tha, ouvindo o barulho das brigas entre os animais, voltou das novas jungles que estava criando e chamou o povo para impor a nova lei. E Tha disse-lhes: "O primeiro dos seus mestres trouxe a morte para a selva, e o segundo trouxe a vergonha. Agora chegou a hora de haver uma lei, e uma lei que não podereis violar. Agora conhecereis o medo, e quando o encontrardes, sabereis que ele é o vosso Senhor, e os outros sentirão o mesmo." E assim, todos na selva perguntaram: "O que é o medo?" E Tha respondeu: "Procurem até o encontrar, e então saberão." E todos os animais saíram para procurar o medo, e o encontraram em frente à caverna em que ele habitava, e viram que o medo era sem pelos e andava sobre 2 pés. Então a história continuou na voz de Hathi. "E o medo estava na entrada, e ele, como os búfalos disseram, era sem pelos e andava sobre as pernas de trás. Quando viu os animais, ele gritou, e sua voz os encheu de medo, e o mesmo medo que temos agora desde então. Saíram todos os animais correndo, pisoteando e machucando uns aos outros, porque estavam cheios do medo. E naquela noite, o povo da selva não se deitou todo junto como era o seu costume. Cada tribo se afastou da outra. Os porcos ficaram com os porcos, os servos com os servos, chifre a chifre, casco a casco.
todos com seus iguais, tremendo na selva, assustados, acuados pelo medo. Só o primeiro dos tigres não estava entre os animais, pois ainda se escondia nos pântanos do norte. E quando lhe falaram da coisa que tinham visto na caverna, ele disse: eu irei até essa coisa e quebrarei seu pescoço. E então o tigre correu a noite toda até ir dar na caverna. Mas as árvores e trepadeiras no seu caminho, lembrando-se da ordem dada por Tá, baixaram seus galhos e o marcaram enquanto ele corria, passando os dedos pelas suas costas, seu flanco, sua cabeça e sua mandíbula. Em todos os locais em que o tocaram, ficou nele uma marca no pelo amarelo. São essas as marcas que até hoje os filhos do tigre têm. São as listras que usam. Quando afinal o tigre chegou à caverna, o medo, aquele que não tem pelos, esticou a mão e o chamou, o listrado que vem à noite. E o primeiro dos tigres também sentiu um medo terrível, um espanto que nunca havia sentido antes, perante nenhuma criatura da selva. Um medo profundo por aquele que não tem pelos. E então o tigre voltou correndo e uivando para os pântanos do norte. E uivou tão alto que Tá, o elefante, ouvindo-o, perguntou: que tristeza é essa? E o primeiro dos tigres, erguendo o focinho na direção do céu recém-feito, que hoje é tão antigo, respondeu a Tá: devolve meu poder, ó Tá. Fui envergonhado perante toda a selva e fugi correndo daquele que não tem pelos. E ele me chamou de um nome vergonhoso. E por quê? Perguntou Tá. Porque eu estou sujo da lama dos pântanos, respondeu o primeiro dos tigres. Então, se assim é, disse Tá, nada enrola na grama molhada, e se for apenas lama, ela de certo sairá. E o primeiro dos tigres nadou e rolou, até que a selva girou em círculos diante dos seus olhos, mas nenhuma das listas do seu pelo mudou. E Tá, observando-o, compreendeu que aquelas eram as marcas profundas deixadas pelas árvores, conforme havia ordenado. O primeiro dos tigres perguntou: o que fiz para que isso me acontecesse? E Tá respondeu: você matou o cervo e soltou a morte na selva. E com a morte veio o medo, de modo que o povo da selva está com medo, e temem-se uns aos outros, assim como você teme aquele que não tem pelos. Mas o primeiro dos tigres, sem querer acreditar, disse: não, meus irmãos jamais me temerão, pois eu os conheço e eles me conhecem desde o começo. E então Tá, o elefante, lhe disse: vai e veja por si mesmo. E o primeiro dos tigres correu de um lado para outro, gritando pelo cervo, pelo porco, pelo sandur, pelo porco-espinho e por todas as raças e por todas as criaturas que formam os povos da selva. Mas todos correram daquele que tinha sido seu juiz, pois estavam com medo e o temeram. Então o primeiro dos tigres voltou com o orgulho em pedaços e, batendo a cabeça no chão, rasgou a terra com as patas e disse: lembra-se, ó Tá, que já fui o senhor da selva, não me esquece. Permita que meus filhos lembrem que um dia fui livre da vergonha e do medo. E Tá então lhe disse: isso eu farei, porque vimos juntos a selva nascer. Por uma noite de cada ano, tudo será como era antes de o cervo ser morto. Para você e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Nessa única noite, se encontrares aquele que não tem pelos, se encontrares o homem, não sentirás medo dele, mas será ele que temerá a você, como ao juiz da selva e o senhor de todas as coisas. E então, nessa noite, você deverá ter clemência dele,
na noite do seu medo, pois já o conheceu também. Você também já sentiu o que é o medo. E assim, o primeiro dos tigres respondeu: estou satisfeito. Mas, mais tarde, quando foi beber água, viu as listras pretas dos seus flancos refletidas no espelho d'água. Lembrou-se do nome que lhe dera aquele que não tem pelos e ficou com uma raiva imensa. Por 1 ano viveu nos pântanos, esperando até que Tá cumprisse sua promessa. Até que uma noite, em que a estrela da tarde, chamada pelos animais da selva, o chacal da lua, estava muito distante no céu, o tigre sentiu que aquela era a sua noite. A sua noite havia chegado. E então foi até a caverna encontrar aquele que não tem pelos. E tudo aconteceu como Tá havia prometido, pois aquele que não tem pelos prostrou-se diante dele e ficou deitado no chão. E o primeiro dos tigres, entregue ao ódio, golpeou-o e quebrou-lhe a espinha, achando que havia apenas uma dessas criaturas na selva e que tinha, afinal, matado e derrotado o medo. Deitou-se orgulhoso ao lado da presa e esperou por Tá, que veio do norte, e logo escutou a voz do primeiro dos elefantes, que se ergueu como um profundo trovão. E a voz de trovão de Tá lhe disse: então é assim a tua clemência? O primeiro dos tigres lambeu os beiços e respondeu: que importa? Eu matei o medo. Mas Tá então lhe disse: ó cego e tolo, o que fez foi libertar definitivamente a morte, e ela vai te perseguir. Você ensinou o homem a matar. O primeiro dos tigres se empertigou diante da presa e respondeu: o homem está como estava o cervo, não há mais medo. Agora eu voltarei a julgar os povos da selva. E então o primeiro dos elefantes o sentenciou: não, nunca mais os povos da selva virão até você. Jamais cruzarão teus rastros ou permanecerão perto de ti, nem te seguirão ou dormirão perto da tua toca. Apenas o medo te seguirá, e com um golpe que não verás, te obrigará a se enredar no seu pescoço e a esperar ao seu bel prazer. Ele fará o chão se abrir debaixo dos teus pés, a trepadeira se enredar em ti e os troncos de árvores crescerem em torno do teu corpo, mais alto do que consegues pular. E, finalmente, pegará a tua pele para esquentar seus filhotes quando eles estiverem com frio. Não tiveste a clemência com ele, e ele não terá clemência contigo. Mas o primeiro dos tigres não conseguiu compreender toda a consequência daquela sentença. Se sentia muito intrépido, pois os efeitos da noite ainda estavam nele, e por isso disse: a promessa de Tá é a promessa de Tá. Tu não vais roubar essa noite de mim? E Tá respondeu: não. Tua noite te pertence, como eu disse, mas há um preço a pagar. Você ensinou o homem a matar, e ele aprende depressa. Então o primeiro dos tigres respondeu: ele está aqui sob meus pés, com a espinha partida, que a selva saiba que eu o matei. Eu matei o medo. E Tá respondeu com um riso triste: você apenas matou um entre muitos, e você mesmo contará isso à selva, pois tua noite acabou. E o dia nasceu, e da boca da caverna saiu outro ser, que é aquele que não tem pelos. Ele viu o morto adiante, viu o primeiro dos tigres sobre o corpo sem vida. Então o ser sem pelos pegou um pedaço de pau com uma ponta afiada que chamam de lança. E quando o sem pelos atirou a lança, atingiu o primeiro dos tigres no flanco. Assim aconteceu o que Tá dissera, pois o primeiro dos tigres
Saiu uivando pela selva até conseguir arrancar o pedaço de pau, e toda a selva ficou sabendo que aquele que não tem pelos podia atingir alguém de longe, e sentiram ainda mais medo do que antes. Foi assim que o primeiro dos tigres ensinou o homem a matar e espalhou o mais profundo medo por toda a selva. Aquele que não tem pelos teme o tigre como Tá prometeu, apenas por uma noite. Nos outros dias e noites, o medo anda por toda a selva. E então, confuso com aquela afirmação, Mowgli perguntou: o homem teme o tigre só por uma noite? Só por uma noite, respondeu Ati. Mas nós, a selva toda, sabemos que o Shere Khan, o tigre, mata homens 2, 3 vezes por lua, contestou Mowgli. E Ati respondeu: mas nestas ocasiões, o tigre ataca por trás e vira a cabeça ao dar o bote, pois ele está cheio de medo. Jamais conseguiria sustentar o olhar do homem. Se o homem soubesse disso e o olhasse, o tigre sairia correndo. Mas na sua noite, na única noite que é a noite do tigre, ele vai abertamente até a aldeia. Anda por entre as casas e enfia a cabeça pela porta. E os homens caem com a cara no chão. E então ele os mata. Oh, disse Mowgli, de si para si, rolando na água. Agora entendi por que Shere Khan me mandou olhar para ele quando chegou aqui no rio. Mas não deu certo, porque não conseguiu sustentar o meu olhar. Eu certamente não caí aos pés do tigre. Mas eu, afinal, não sou homem. Sou do povo livre. Disse Bagheera, emitindo o som do fundo da garganta peluda. O tigre sabe qual é a sua noite? E Ati respondeu: a noite do tigre só acontece quando o chacal da lua aparece bem longe na névoa do fim da tarde. Às vezes é no verão seco e às vezes durante as chuvas. A noite do tigre é uma única noite por ano. Se não fosse pelo primeiro dos tigres, jamais teria acontecido e nenhum de nós teria conhecido o medo. E os homens conhecem essa história? Perguntou Mowgli. E Ati respondeu: ninguém a conhecia antes de hoje, exceto os tigres e nós, os elefantes, os filhos descendentes de Tá. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até o nosso próximo vídeo.